Bem-vindos a mais uma videomonitoria do nosso canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação funcional e a classificação estrutural das articulações. Mas o mais importante é primeiro você saber o que é uma articulação. Aliás, nós vamos estudar isso nessa videoaula. Vamos falar um pouco sobre o sistema articular. O que é o sistema articular? Vai estudar basicamente as articulações. Isso também faz parte do aparelho locomotor. Afinal de contas, o que é uma articulação? Segundo o Tortori, ele vem falando isso há milhares de edições. Uma articulação é um ponto de contato de um osso com alguma coisa. Pode ser um osso com osso, pode ser osso com cartilagem, ou também um osso com dente, que é a classificação que o Tortori nos dá. Mas, como ele falou, nós vamos estudar a classificação de forma funcional e forma estrutural. Eu preciso saber como é que essa articulação se apresenta para mim e eu preciso saber como qual o tipo de movimento que ela me permite. Afinal de contas, a função da articulação é permitir movimento. Exatamente. De forma estrutural, o que eu vou procurar numa articulação? Eu vou procurar algo chamado cavidade articular. E se eu não encontrar essa cavidade articular, eu vou querer saber o que está no lugar da cavidade articular. Eu vou querer saber se no lugar da cavidade articular eu vou encontrar uma cartilagem, por isso serão classificadas como cartilaginhas, ou se eu vou encontrar tecido conjuntivo fibroso, e por isso vão ser classificados como fibrosas. As fibrosas nós temos em destaque as estruturas no crânio, que elas podem ser classificadas como planas, escamosas, e serradas ou denteadas, dependendo da sua forma. Isso você está acompanhando aí no vídeo. A sinesmose, ela é um feixe que se prolonga e nós vamos encontrar em forma plana, onde encontraremos no antebraço e na perna. E nós temos a gonfose, que é a articulação ali do dente, no processo alveolar, melhor dizendo. Mas, se eu tiver a cavidade articular, eu preciso saber se essa articulação tem os outros elementos de uma articulação sinovial. Correto? Corretamente. E quais são esses elementos, Melis? Vamos lá, os elementos de uma articulação sinovial. O que uma articulação precisa ter para ela ser classificada como uma articulação sinovial? Primeiramente, ela precisa de uma cápsula articular, correto? E se ela tiver uma cápsula articular, consequentemente ela vai ter uma cavidade articular, que é a cavidade que fica no interior dessa cápsula. No interior dessa cavidade encontra-se um líquido que tem a viscosidade, alguns autores dizem que é semelhante à viscosidade da clara do ovo. E esse líquido está lá servindo para quê? Ele serve para lubrificar as articulações e para nutrir as cartilagens articulares. Tá? E o nome desse líquido é líquido sinovial. E as cartilagens articulares são outras estruturas das articulações sinoviais. E o que elas são? Para que elas estão lá? São um tecido de cartilagem hialina que está na superfície dos ossos longos, na parte dos ossos que vão se articular com outro osso. Ele está lá para quê? Para evitar o contato direto de um osso com o outro. Um osso ele tem bastante terminações nervosas, ou seja, se um osso se atritar diretamente com o outro, vai gerar bastante dor, que é o que acontece na artrose, que é o desgaste dessas cartilagens articulares. E essas cartilagens articulares estão aí para evitar essa dor. Por quê? Porque elas não recebem terminações nervosas e elas são avasculares. Então, se elas se atritam, não existe dor. E se elas não recebem nutrição por meio de artérias, como que elas são nutridas? Como eu já falei para vocês, tem o líquido sinovial, que vai estar nutrindo essa articulação. Então, a cápsula articular, como eu falei lá no início das estruturas e das articulações sinoviais, ela está contendo o líquido sinovial no interior dessa cavidade. E ela tem duas partes, uma cápsula fibrosa e uma membrana sinovial. Essa membrana sinovial é mais interna e ela vai estar produzindo o líquido sinovial. Tem também outras estruturas que produzem líquido sinovial, que são as bolsas sinoviais. As bolsas sinoviais e a membrana sinovial são as estruturas que vão estar produzindo líquido sinovial, de acordo com o movimento. Se você não movimenta uma articulação
bastante, se você não faz uso dessa articulação, ela vai ter essa produção de líquido sinovial regredido, ou seja, ela vai começar a travar, os movimentos vão começar a ser efetuados com dor. E para evitar isso, você precisa se movimentar, você precisa praticar atividade física, não é mesmo, André? Com certeza. Para isso estamos aqui, profissionais de educação física. Um ponto bem interessante esse da membrana sinovial, que ela funciona como um crivo, né? Basicamente nós vamos encontrar um plasma ali no líquido sinovial, mas o sangue vem e bate ali na membrana e acaba funcionando como um crivo. Nós temos aí a produção do líquido sinovial. Exatamente. Mas as articulações nos permitem movimentos, ou não permitem movimentos. Exemplo de uma articulação que não vai permitir movimento são aquelas articulações que são produzidas lá no osso longo, onde nós temos o disco epifisário, que depois vai se transformar em uma linha epifisária. E esse processo tem um nome, o processo da ossificação de uma articulação é chamado de sinostose. Mas se a articulação não tem movimento, ela é chamada de um determinado nome. Se ela tem pouco também, e se ela tem muito movimento, ela também vai ter determinado nome, determinada classificação. E é sobre isso que o nosso colega Maílson vai falar agora. Exatamente, vamos acompanhar agora a classificação funcional das articulações. Então nós temos diartroses, anfiartroses e sinartroses. As diartroses são articulações que permitem uma ampla liberdade de movimento. Então, quais são elas? As diartroses são todas as articulações sinoviais. Eu ouvi dizerem por aí que diartrose e articulações sinoviais são a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que não é bem por aí, é uma classificação funcional. E articulação sinovial é uma classificação... Agora, anfiartrose. Anfiartrose é uma articulação que permite pouca liberdade de movimento. Exemplo, as sindesmoses. Exemplo de sindesmose, a membrana interóssea, do antebraço e da perna, que vão estar produzindo movimento, vão estar permitindo movimento, só que com uma amplitude bem pequena. E a próxima classificação funcional das articulações são as sinartroses. Sinartroses são articulações que permitem zero movimento, não permitem nenhum movimento. Exemplo, as suturas lá no crânio, que não vão permitir a mobilidade entre esses ossos. Terminou, vamos fazer o fechamento. Já falaste das estruturas? Vamos lá, vamos falar sobre as estruturas acessórias das articulações sinoviais. Então, nós temos aí discos, meniscos, lábios, chamados também de orlas, e ligamentos. Basicamente, elas têm a mesma composição, porém tem formatos diferentes. O menisco, por exemplo, ele tem um formato de C ou meia-lua. Exatamente. A orla, o lábio, se assemelha muito a uma rosquinha, ou seja, você tem aquele contorno e bem no meio está perfurado. E o disco seria ter esse contorno, mas totalmente preenchido, um disco mesmo. Então você tem um disco, se você tem um furinho no meio, você tem a orla ou lábio, e se você tem esse furinho partido em C ou meia-lua, você tem um menisco. Essas estruturas, elas servem em uma de suas funções para absorver o impacto que tem nas articulações. Outra função é aumentar a superfície de contato, melhorar a congruência óssea. Em algumas literaturas você vai encontrar com essa nomenclatura, basicamente aumentar a área de contato. Por exemplo, você tem ali nos joelhos meniscos. Se você pegar o platô tibial, os côndilos, eles são bem rasos, e por isso você tem aí o menisco, para melhorar esse contato com os côndilos femorais. Isso, também como ele falou, para absorver os impactos. Por último, nós temos aí os ligamentos. Os ligamentos são o que, André? Ligamentos, na verdade, não são estruturas acessórias, mas eles fazem parte da articulação. Eles que vão estar permitindo aí manter essa superfície de contato. Afinal de contas, se você não tem essa superfície de contato, se você tirou um pouco do contato, você tem uma subluxação. E se você tirou totalmente do contato, você tem uma luxação. Então os ligamentos, eles servem também para estar dando uma estabilidade maior para a sua articulação, vão estar regulando os seus movimentos, vão impedir que eles saiam desregulados, vão estar dando uma estabilidade, como eu falei, para as articulações. Vamos lá agora aos movimentos que as articulações sinoviais permitem. Quais são eles? Primeiro, antes de nós falarmos de movimentos, nós precisamos falar de eixos.
nós temos três eixos. Um eixo que vai no sentido antero-posterior, um eixo que vai no sentido lateral e um eixo que vai no sentido supero-inferior. O nome desse eixo que vai no sentido antero-posterior é chamado de eixo sagital. E todos esses eixos eles perpassam por planos. Tá? Plano o que é? Você viu lá na minha aula de introdução à anatomia que planos são superfícies imaginárias. Então, se eu tenho um eixo sagital, ele está perpassando o plano frontal. Tá? O eixo sagital está perpassando o plano frontal. E ele vai permitir os movimentos de, se ele estiver aqui no ombro, vai permitir o movimento de abdução e adução. Se ele estiver aqui na minha região cervical, vai permitir o movimento de flexão lateral da cabeça. Aí eu tenho ainda o eixo transverso, que como eu já falei é o eixo látero-lateral. Ele vai no sentido látero-lateral. E ele perpassa aqui plano, o plano sagital, olha só. E ele permite que movimentos. Se ele estiver aqui no ombro, ele vai permitir o movimento de flexão e extensão do braço. Se ele estiver aqui na minha região cervical, flexão e extensão da cabeça. Se ele estiver aqui na minha mandíbula, aqui na minha articulação temporomandibular, ele vai permitir o movimento de depressão e elevação da mandíbula. Eu tenho ainda um outro eixo. Que eixo é esse? É o eixo longitudinal, que é o que vai no sentido supero-inferior. Ele permite que movimentos. Primeiramente, ele perpassa o plano transverso, tá? Olha só, ele perpassa o plano transverso. E se ele estiver aqui na cabeça, ele vai permitir o movimento de rotação lateral da cabeça. E se ele estiver aqui na cabeça, ele vai permitir o movimento de rotação da cabeça. Se ele estiver aqui no ombro, ou chamado também de articulação glenomeral, ele vai permitir o movimento de rotação interna, ou chamada também de medial, e rotação externa, chamada também de rotação lateral, no caso aqui do braço. Bom, mas há outras classificações também das articulações sinoviais. Uma delas seria quanto à sua morfologia, ou seja, aos seus relevos ali anatômicos que nós temos. Mas essa classificação é um pouco confusa. Alguns autores classificam determinada articulação por ter um determinado formato de um jeito e outro autor pega essa mesma articulação e acredita que o formato é diferente. Sendo assim, nós não vamos explicar um pouco sobre essa classificação, mas nós temos a classificação também quanto ao número de eixos que perpassam a articulação. Ela pode ser não axial, não tendo eixos, uniaxial, apenas um eixo, biaxial e poliaxial, tendo mais de 2 eixos. Mas nós verificamos lá no início desse vídeo que uma articulação só é uma articulação quando ela tem um ponto de contato de um osso com alguma coisa, ou seja, preciso de pelo menos 2 estruturas para ter uma articulação, ou pelo menos 2 ossos, vamos dizer assim. Mas se eu tenho 2 ossos, quer dizer que eu tenho um ponto de contato, ou seja, essa articulação vai ser classificada como simples. Mas a partir do momento que eu tenho mais ossos se articulando, ou mais estruturas se articulando ali, eu tenho também uma articulação composta. Simples, eu tenho apenas 2 ossos se articulando. Composta, eu tenho mais de 2 ossos se articulando. Então é isso aí, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E hoje, como vocês puderam ver, nós tivemos a participação especial deste ilustre acadêmico de fisioterapia, ex-monitor de anatomia humana aqui da nossa universidade. Inclusive, eu tive algumas aulas com ele, né, André? Você não podia comentar isso, senão o povo vai descobrir a minha idade, né? Mas foi muito bom poder participar, compartilhar um pouco do que a gente sabe. E espero que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo. Espero realizar mais gravações como essa e se liguem nesse canal. Essa é a ideia do canal, né? Tá compartilhando com vocês os conhecimentos que a gente adquire aqui na universidade. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né, André? Dê um joinha. Isso aí. Você pode fazer outra coisa também. Se esse vídeo te ajudou, ajude-nos a ajudar outras pessoas. Você vai nesse vídeo, você vai lá na opção compartilhar no Facebook. Aí você compartilha, marca os seus amigos e nos ajude a ajudá-los.